O Eterno abençoe a todos nós nessa manhã de Shabat, tá? Queria agradecer aos nossos visitantes. Eu falo visitantes, a palavra visitante parece que é algo estranho, né? Não são visitantes, são irmãos. Nós temos Yeshua, que é o nosso Rosh, nossa cabeça. Ele é o que nos une como discípulos, como filhos de Hashem, filhos de Deus. E nós somos irmãos, então é um privilégio muito grande tê-los aqui. Evandro é mais do que um irmão, né? Chegado, mais de 35 anos que eu conheço o Evandro, então é um privilégio muito grande tê-lo aqui conosco, tá? Vocês todos que estão nos visitando, sejam abençoados, os nossos irmãos na internet, que vocês sejam agraciados pela presença do Eterno, pela sua palavra, porque é ela que nos satisfaz, é ela que nos orienta, que nos move, que nos faz caminhar, que nos motiva. Então seja o nome de Hashem glorificado. Vamos orar? Eterno, nós te agradecemos pelas suas bênçãos, pelo privilégio de estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Embora, ó Pai, nos sentimos imperfeitos diante da tua perfeição, diante da tua santidade, mas o Senhor nos disse para que continuemos, ó Pai, a lutar, a evoluir como homens, como teus servos na tua presença, e nós estamos aqui para alcançar a santidade que o Senhor propôs a cada um de nós. Por isso, obrigado pelas tuas bênçãos que são além, como o Roberto aqui falou, verdadeiramente além daquilo que nós temos clamado ou pedido diante do Senhor. E nós sabemos que a melhor forma que nós temos de sermos gratos a Ti é entregando o nosso coração ao Senhor, para que o Senhor reine sobre nós. Por isso, ó Pai, perdoa-nos quando falhamos em entregar a Ti o nosso coração, quando falhamos em entregar a Ti o nosso pensar, o nosso falar, o nosso mover, mas o nosso desejo é de Te servir com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Por isso, ó Pai, insistimos em estar aqui na Tua presença, para que o Senhor seja tudo em todos, para que o Teu nome venha ser exaltado sobre nós. Que o Senhor tenha sempre, ó Pai, a Tua misericórdia sendo exercida sobre nós, que o Senhor possa alcançar cada coração. É o Senhor que conhece as nossas mentes, é o Senhor que conhece as necessidades do nosso coração, o anseio, Senhor, de nossa alma, pois a nossa alma anseia por Ti, ela deseja pela Tua presença, pois a nossa origem, a nossa essência se encontra no Senhor. Nos ajude verdadeiramente a voltar para Ti. Eu peço por mim, peço pelos meus irmãos que estarão me ouvindo, eu peço pelos meus irmãos da internet, que seja o Senhor a nos suprir, ó Pai, porque nós só podemos ser saciados pela Tua presença. Não é pela força do homem, não é pelo convencer exterior do ser humano, mas é pelo convencer interior do Senhor, quando o Senhor fala ao nosso coração. Por isso, abençoe a cada um de nós, esteja à vontade em nosso meio, dê ordem aos Teus anjos para nos guardar e nos abençoar, para que não percamos nada daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa manhã. É o que nós louvamos, exaltamos o nome do Elohim vivo, o Errado de Israel, o único de Israel, e seja bendito o Teu nome, no nome de Yeshua, o nosso Messias, aquele que nos trouxe vida. Hoje nós estamos estudando a Parashá Balak. Não preciso nem traduzir para vocês, Balak em hebraico tem a mesma tradução em português, Balak. Essa Parashá, ela se encontra em Números capítulo 22, eu gostaria que você fosse lá comigo. Para os nossos irmãos que estão na internet, que talvez seja a primeira vez que vocês estão nos ouvindo, os nossos irmãos que estão aqui presentes, os judeus, para que nós consigamos estudar a Torá, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Durante um ano nós dividimos isso em porções. Ao todo são 54 porções. Nós estamos na 40ª porção, né? Então ainda o resto são 14 parashotes, porções, para que nós possamos estudar. Eu tenho certeza que o Eterno há de nos abençoar. Se vocês olharem a palavra, você vai ver que quanto mais formos nos aproximando do fechamento do ciclo, né, dos estudos da Torá, parece que o Eterno vai apertando mais o cerco, né? As situações vão se tornando mais complexas. Vivenciamos na Parashá, 2 parashotes anteriormente, a Parashá de Corá, quando nós vimos Coré, né, se levantando contra a liderança de Moisés. Na semana passada, o Lucas, muito abençoado, nos ensinou a Parashá Hukat, que fala sobre mandamentos, que são mandamentos que nós não sabemos o significado, e o que é maravilhoso na cultura judaica, na essência do povo judeu,
que nós cumprimos o mandamento não porque entendemos, mas porque aquele que nos falou é sobre tudo, é sobre todos. E nós sabemos que a sua vontade é perfeita e os judeus obedecem independente da compreensão ou não, né? E nós estudamos isso na semana passada. E hoje nós estamos na Parashá Balaque, um antissemita, um homem perverso, que foi contra a nação de Israel, contra o povo judeu. Chamou Bilam, Balaão, que são os dois principais personagens. Principais no sentido que são mais evidenciados, né? Balaque, que era o rei de Moabe, na verdade era um midianita, e nós tivemos também a presença de Bilam, que era Balaão, que está traduzido na sua Bíblia, que são os personagens dessas parashutes. Eram os dois antissemitas que queriam aniquilar o povo judeu, mas o Eterno, pela sua bondade, quando nós acabamos de cantar aqui, não foi somente um povo que se levantou contra a nação de Israel, mas vários povos, mas até aqui a nação de Israel vive, ama Israel Rai, o povo de Israel vive, sempre viverá, porque os olhos de Hashem estão sobre o seu povo, a sua nação, né? E essa paraxá é muito importante, tem muita coisa a nos ensinar. Eu convido a vocês a abrir a sua Bíblia em Números capítulo 22, para que vocês possam acompanhar só nisso. Eu vou ler só os 4 primeiros versículos, até aqui, ó. Deixa eu passar, deixa eu ver se eu estou apertando. Isso, Números 22, quem quiser acompanhar ali comigo no próprio slide, pode acompanhar. Diz assim, ó: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera os amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: 2 povos estão diante dessa situação, né? O povo de Moabe e o povo de Midian. Agora lamberá essa carral, essa congregação, tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lamba a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Se você estudar essa paraxá, deixa eu só fazer um pequeno resumo dela, para que você consiga compreendê-la. Porque senão eu vou entrar nos tópicos mais importantes e vai passar despercebido para quem não conhece a história que aqui está ocorrendo, né? O que acontece? O que está acontecendo aqui? Se vocês voltarem um pouquinho da história da Bíblia, você vai ver que lá no livro de Bereshit, no livro de Gênesis, Deus promete a Abraão, ao nosso pai Avraham, que da sua descendência ele faria com que a nação de Israel herdasse a terra aonde Abraão, Isaque e Jacó peregrinou. Eles andaram e vivenciaram nessa terra, na terra de Canaã, e o Eterno prometeu a eles que ele daria aos seus descendentes essa terra pela qual ele estava habitando, na qual ele peregrinou, né? E se vocês lembrarem bem da história, Avraham teve seu filho Isaque, e a promessa foi constituída sobre a vida de Isaque. Depois Isaque teve seu filho Jacó, e depois nasceram os 12 patriarcas, né? E os patriarcas desceram ao Egito, e lá eles se tornaram escravos, se multiplicaram, cresceram de sobremaneira, mais de quase 2 milhões de pessoas, 600 mil somente homens, né, acima, habilitados para a guerra. Lá eles foram escravizados pelo rei do Egito, pelo faraó, e assim o Eterno levanta Moisés, para que libertasse a nação de Israel e saísse do Egito. Quando o Eterno prometeu a Moisés que livraria a nação de Israel do Egito, o Eterno fez uma promessa a Moisés: eu colocarei medo, temor nas nações sobre vocês por causa do meu nome. E Deus começa a estabelecer o seu poderio, o seu grande poder sobre os filhos de Israel, libertando os filhos de Israel da nação mais poderosa, belicamente falando, militarmente falando, naquele período, quando era a nação do Egito, né? Se fôssemos fazer uma analogia, faríamos uma analogia hoje com a nação dos Estados Unidos, né? Egito era para a sua época, militarmente falando, como é hoje a nação dos Estados Unidos, militarmente falando, comparado com as demais nações. E Deus levanta com seu grande poder, liberta a nação de Israel com seus grandes milagres, e as outras nações ouvem o grande milagre do Deus de Israel, libertando os filhos de Israel sem uma arma ser levantada.
E assim a nação de Israel faz a sua peregrinação. Chega na terra de Moabe, na terra de Midian, e esses reis, sabendo das grandes feitos do Eterno, eles temeram e eles quiseram levantar uma maneira para destruir os filhos de Israel. Então, de uma forma bem resumida, é isso que está acontecendo aqui. A nação de Israel foram eliminando os seus adversários durante a sua trajetória, e nesse momento está diante dos povos de Midian e diante dos povos do povo de Moabe. E nesse momento, levanta-se. Quando você visualiza, Balaque não era um rei moabita. Na verdade, se você olhar aqui o texto, a gente acabou de ler, você vai ver que eles temeram, os moabitas e os midianitas, eles tinham uma rixa, né? Eles tinham uma luta por território muito grande. E eles não eram unidos. Nesse momento, o rei de Moabe, percebendo da sua fragilidade, ele se une aos midianitas para que eles pudessem derrotar a nação de Israel. E eles levantam Balaque, que era também um feiticeiro, que era um homem, era um grande guerreiro militar de Midian. Ele levanta Balaque para que ele possa ser o líder a governar essas duas nações com o intuito de destruir a nação de Israel, né? Só que o tema principal aqui é que Balaque, sabendo que os filhos de Israel não ganhavam as suas guerras, as suas batalhas pela força bélica, pelo seu poderio militar, eles sabiam que a força que estava sobre a nação de Israel era uma força o quê? Espiritual. Era o nome de Hashem que estava sobre eles, que estava à sua frente, que estava à sua destra, que estava à sua direita, à sua esquerda, e sobre a cabeça dos filhos de Israel estava Shekinah, a glória do Elohim de Israel. Ele tenta ir de uma forma contra a nação de Israel com as mesmas armas. Lembra que Paulo fala que as nossas armas elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus? Balaque, como um verdadeiro feiticeiro, ele contrata um homem chamado Bilã, um outro antissemita, para que ele pudesse amaldiçoar a nação de Israel, e assim a nação de Israel fosse derrotada diante do povo de Moabe, né? Mais ou menos eu fiz um resumo bem rápido dessa história. Mas eu quero que vocês entendam o contexto que nós estamos vivenciando aqui, irmãos. Eu sempre falo que quando nós vamos estudar Paraxá, ou vamos estudar a Bíblia, nós precisamos trazer isso para dentro da nossa realidade, né? Durante a história, eu estava até conversando com o Dr. Cláudio ali, durante toda a história, a nação de Israel, a Torá, os ensinamentos da Bíblia, ele se adapta de forma com que cada geração possa usufruir da sua essência, da essência que o mandamento deseja transmitir. Da essência que o mandamento deseja transmitir. Porque o mandamento, eles também sofre, de certa forma, uma influência do tempo, uma influência da cultura, uma influência política. Tudo isso influencia na questão do mandamento. Não quer dizer que eu vou adaptar o mandamento à minha vontade, não é isso. Mas você precisa entender o significado, a essência do mandamento, porque isso é atemporal, como o Roberto falou. Não se fala de um passado, não se fala de um presente, não se fala de um futuro, mas existe uma essência. O dízimo é uma prova clara disso. O dízimo é uma prova clara disso, que o mandamento, ele está fora do tempo, ele está fora do contexto. Porque se você for olhar isso, falta essa clareza quando a gente vai conversar com os cristãos, com um pastor falando com um cristão. Isso dentro do judaísmo é mais fácil, é mais claro, é mais evidente a forma de falar. Mas quando nós falamos do dízimo, fala 10%. As pessoas, vou dar 10%. Não existe uma prescrição bíblica na Torá exigindo que você dê 10%. Quando você visualiza o dízimo na época do templo, a somatória do dízimo dava 20%. 20%. A somatória de tudo que era dado ao templo, quando era colocado ao templo, levado a Jerusalém, era 20%. Só que o dízimo ele tem duas conotações. Ele tinha a conotação de sustentar a tribo de Levi, e dentro da sua composição que tinha os sacerdotes e os levitas, né? Sumo sacerdote e levitas, e ele tinha a sua composição de auxiliar o pobre, o necessitado e a viúva. O dízimo nunca foi só para sustentar uma congregação. O dízimo tinha essas duas conotações. Você sustentar a tribo de Levi e o templo, o Beit Hamikdash, e você sustentar o pobre e a viúva. Aí chegam as pessoas que
querem ser literárias, se fala assim: eu não vou dar o dízimo, porque o dízimo era relacionado a Jerusalém, à terra de Israel e ao templo, e a tribo de Levi. Hoje não tem o templo, não tem a tribo de Levi, a terra de Israel está dominada por outros povos, então eu não preciso dar dízimo. As pessoas não compreendem que a essência do mandamento, a origem do mandamento, ele é atemporal. Hoje eu não tenho realmente uma terra. Você lembra que eu ensinei para vocês que como o período agrícola era o que predominava na economia, o Eterno estabeleceu que quando você tivesse uma terra, aquela terra não pertencia a você, pertencia ao Eterno. E os cantos da colheita não pertenciam ao dono da colheita. Pertencia a quem? Ao pobre, ao necessitado e à viúva. Os alimentos que caíam no campo, ele não poderia pegar para vender, ele tinha que distribuir ao pobre, necessitado e à viúva. Aí você fala: eu não tenho um plantio, eu não tenho uma terra, eu não tenho uma plantação, então eu não vou cumprir. Não, a essência é você entender que assim como aquele homem era sustentado pela agricultura, pelo plantio e pela venda daqueles alimentos, assim ele vivia, mas o seu sustento não era para si, mas para o pobre, necessitado e a viúva. A essência continua. A essência continua. O alimento, aquilo que você possui, não é somente para ti, mas é para o teu semelhante. Eu sempre falo, quando você entende a essência, você compreende o propósito de servir a Deus. O dom que você tem de tocar não é só para ti, assim como o dinheiro. O dom que eu tenho para tocar é para mim e para o meu semelhante, para que eu possa ajudá-lo. O dom que eu tenho de ensinar não pode ser para mim, tem que ser para vocês. O dom que eu tenho de conversar, de ajudar, de aconselhar as pessoas, não pode ser só seu, tem que ser compartilhado. Quando você entende o princípio, você compreende e consegue transmiti-lo além só do dinheiro, porque a essência você compreendeu. Então, quando você visualiza esse contexto aqui, essa visualização, eu quero que vocês tragam isso para a nossa realidade. O que eu posso aprender da situação entre Balaque, entre Bilã, entre a nação de Israel, que eu posso trazer para o meu cotidiano? Muitas coisas. Muitas das coisas, e nós vamos colocar os pontos aqui que são importantes, tá? Mas deixa eu continuar um pouquinho aqui, ó. Só falando dessa promessa que eu citei a vocês, ó, Gênesis 15. Olha que interessante. Esses povos aqui, os midianitas e os moabitas, eles não estavam dentro do território que o Eterno prometeu dar aos filhos de Israel. Não estavam. Eles não estavam. Eles não precisavam se preocupar em relacionado à guerra contra Israel, porque Israel, aqui Moisés pede para passar por eles, e que ele ia pagar tudo. Se caso a nação de Israel bebesse uma água, seria paga. Se comesse alguma coisa, ele iria pagar. Ele só queria passar em paz dentro do território, né? E quando você olha que interessante aqui, ó. Disse Deus a Abraão, aqui era a promessa de Deus, né? Saiba de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Isso aqui lá em Gênesis 15. E será afligida por 400 anos no Egito. Mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com muita riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. E sucedeu que posto o sol, aí Deus faz uma aliança com Abraão, né? Ele pede para que alguns animais fossem sacrificados. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumaça e uma tocha acesa que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: tua descendência tenho dado essa terra, a terra onde ele estava. Abraão viveu naquela terra ali durante 10 anos, a terra prometida aos filhos de Israel. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu e os Refaíns, os Amorreu, o Cananeu, o Gigazeu, o Zebuseu. Esses são os povos que estão dentro do território que o Eterno prometeu a Abraão e a sua descendência. Aqui dentro dos Moabitas, quer ver, se você for comigo, vai passando para mim, vai lá em Números 20, vamos acompanhar aqui rapidinho, ó, só para que vocês entendam a história. Números 20, verso 14 a 18, olha só que interessante.
Números 20, verso 14 a 18. Moisés enviou de Cádiz mensageiros ao rei de Edom. Quem são aqueles que são de Edom? São os edomitas, que descendem de quem? De quem? De quem? Isso aí, descende de Esaú, de Ismael, de certa forma, né? Quando você visualiza, olha aqui, ó. Sabe, estou de Edom dizendo, assim diz o teu irmão Israel, sabe todo o trabalho que nos sobreveio. Como nossos pais desceram ao Egito e vivemos ali muitos anos, os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais. Olha que interessante, irmãos, porque deixa eu só voltar ali no início, rapidinho, ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês, porque senão eu vou fugir do contexto. Eu coloquei ali, ó, conhecendo o Elohim de Israel. Elohim quer dizer Deus, tá? De forma mais rápida de compreensão. Conhecendo o Deus de Israel. Por que conhecendo o Deus de Israel? Porque quando você visualiza esses povos, moabitas, os edomitas, os midianitas, você vai ver que todos esses povos tinham ciência, eles sabiam quem era o Deus de Israel, porque eles eram descendentes de quem? De Abraão. De Abraão. Quem eram os midianitas? Depois nós vamos olhar aqui. Quem eram os moabitas? Eles tinham conhecimento. Veja esse relato de Moisés aqui, ó. Perceba o relato de Moisés que nós estamos lendo, que Moisés fala assim no verso 15: como os nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos. Quando ele fala aos edomitas, aos filhos de Edom, ele fala de uma forma onde tivesse uma relação. Não uma relação íntima daquela geração, mas uma relação íntima dos seus ascendentes. Olha aqui, ó, verso 14. Moisés enviou de Cádiz mensageiro ao rei de Edom, dizendo, assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e vivemos lá muitos anos. Os egípcios nos maltrataram, a nós e aos nossos pais. Mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu a nossa voz, enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidades da extremidade dos termos. Deixa-nos passar pela tua terra, Edom. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água dos poços. Seguiremos pela estrada real, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, até que atravessemos os seus termos. Os filhos de Edom não aceitaram essa proposta de Moisés, e Moisés vai e se desvia deles, para que eles não passassem pelo território de Edom. Passa um pouquinho aí, ó, guerra contra os cananeus. Perceba aqui, ó, que os cananeus estão dentro daquela promessa de Abraão. Esse negócio aqui tem um delay que eu não tenho paciência, não. Passa para mim, minha irmã. Olha aqui, ó. Perceba que aqui eles estão inseridos, né? Pode passar, Rebeca, por favor. Vai, de novo. Ó, os cananeus. Aí aqui, ó, guerra contra os cananeus. Números 21. Aqui é guerra. Aqui o Eterno há de destituir esse povo. 21, de 1 a 3, diz assim, ó, quando o rei cananeu de Arabe, que habitava no Neguebe, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo, se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades. Assim o lugar passou a ser chamado Ormá. Vai em 21, verso 21 agora. Ó. Aqui está a situação entre os filhos de Moabe. Olha que interessante. Verso 21. Enviou mensageiros a Senhor, rei dos amorreus, dizendo, deixa-me passar pela tua terra. Não desviaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem água dos poços beberemos. Seguiremos pela estrada real, até que passaremos os teus termos. Seom, porém, não deixou Israel passar pelo território. Ao contrário, reuniu todo o seu povo, saiu ao encontro de Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, pelejou contra Israel. Israel, porém, os feriu os fios da espada e apoderou-se da sua terra desde Arnon até Jaboque, fronteiras do filho de Amon, porque era da fronteira fortificada. Aí chega dentro da nossa paraxá, irmãos, onde eles encontram os filhos de Moabe
e os moabitas. Quem eram os filhos de Moabe? Quem eram os moabitas? Vamos entender isso melhor? Os filhos de Moabe, vai lá, são descendentes de quem? Alguém falou ali no início. Os filhos de Ló. Os filhos de Moabe são descendentes de Ló. Se vocês lembrarem da história de Sodoma e Gomorra, quando o Eterno destrói Sodoma e Gomorra, só escaparam quem? Ló e suas 2 filhas. As filhas, temendo que o Eterno tinha destruído a humanidade, assim ensina a tradição judaica, né? Que elas temeram que o Eterno tinha destruído a humanidade, assim como ele fez no período do dilúvio, elas têm uma relação sexual com seu pai, elas cometem um incesto, né? Elas embebedam o seu pai de maneira que ele fica embriagado, e ali ela tem uma relação sexual que era algo comum na região de Sodoma e Gomorra, e elas querendo dar continuidade à humanidade, elas têm uma relação sexual com seu pai. E ali nasce sua descendência. Olha aqui, ó, Gênesis capítulo 19. Eu acho que tem um slide aqui, ó. Rebeca, você vai passando para mim, porque senão eu vou delongar, ó. Olha ali, ó. Gênesis 19, 36 e 18. E conceberam as 2 filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz a um filho e chamou Moabe. Então os moabitas são descendentes de Ló. E este é os pais dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até os dias de hoje. Olha lá em Deuteronômio 2,9, que o Eterno fala que nada Moisés ou a nação de Israel poderia fazer aos moabitas. Olha aqui, ó. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com ele em peleja, porque não te darei a herança da sua terra. Portanto, tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. O Eterno fez uma aliança com Ló e prometeu dar aquela terra onde os moabitas estavam aos filhos de Ló. O Eterno proibiu que a nação de Israel enfrentasse. A mesma coisa os midianitas. Se a gente passar, ó, olha os midianitas. Os midianitas descendem de quem? De quem, irmãos? Falaram aí. Quem? Quetura. Quem era Quetura? Agar. Quem era Agar? Concubina de Abraão. Serva de Sara. Ali, ó, Gênesis capítulo 25, verso 1 a 2. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura. Os sabinos falam que é Agar também, tá? E deu à luz a Ziná, Joxã, Medã e Midian, Gisbaque e Suá. Esses são os descendentes de Quetura de Abraão. O que eu quero mostrar isso aqui para vocês? A relação que está acontecendo aqui são entre parentes. Moabitas, israelitas, midianitas, e o nome do Deus de Israel era conhecido pelos moabitas. O nome do Deus de Israel era conhecido pelos midianitas. O conhecimento das promessas feitas a Abraão e a Isaac era conhecido por ambos os povos. Aqui há um pensamento de destruição, não somente da nação de Israel, mas das promessas feitas a Abraão e a Isaac. Por isso que Moisés chega e fala assim: nós somos irmãos, conhecemos a história. E você sabe que quando família entra em história de briga de herança, é uma confusão danada, né? Uma confusão danada. A promessa estava sobre Isaac. Isaac recebe toda a herança de Abraão. Os filhos de Quetura, que foram 6, possivelmente não ficaram satisfeitos com essa situação. Os moabitas também, da mesma forma, descenderam de Ló, onde Abraão prosperou mais do que Ló. E assim, os descendentes de Ló foram destruídos em Sodoma e Gomorra. Havia aqui uma querela, uma disputa muito grande de promessas, de conceitos. Ainda tinha o mais velho, né? Ismael, né? Então, o que eu quis fazer esse pequeno resumo aqui? Não eram pessoas que não conheciam o Deus de Israel. Por isso que eu coloquei ali, conhecendo o Deus de Israel, irmãos. Porque conhecer, só de ouvir dizer, é o que muito vivenciamos, muito vemos. Precisamos conhecer o Deus de Israel dentro daquilo que Ele espera de nós. E eu vou te mostrar que Yeshua nos ensina isso um pouco mais à frente, tá? E aqui eu já te falei quem são os descendentes de Midian. Agora eu quero que você vá comigo. Lá em Números capítulo 22, volta lá comigo.
Os rabinos, quando falam da história dos moabitas, dos midianitas, eles prezam pela visão de que havia um desejo antissemita, de destruição da nação de Israel. Não era só uma disputa, talvez um tinha mais do que o outro, Balaque tinha menos do que Bilã, que era Balaão, que foi amaldiçoar a nação de Israel, né? Mas ambos desfrutavam, não sei se a palavra correta é desfrutar, mas eles eram alimentados por um ódio contra a nação de Israel, né? Contra o Deus de Israel, contra as promessas feitas a Abraão e a sua descendência feita através de Isaac. E aqui em Números capítulo 22, versos 5 e 6 diz assim, ó, olha que interessante. Agora nós vamos entrar na nossa paraxá e no nosso estudo. O verso 5 diz assim, ó, enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, eu acho que eu botei o slide ali, ó. Enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo dizendo, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Balaque está falando isso. Vem, pois, agora, amaldiçoa-me este povo, porque é mais poderoso do que eu. Talvez eu poderei feri-lo e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem você, Balaão, abençoar, será abençoado, e a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Primeiro ensino que eu quero dar aqui a vocês. O nome dessa paraxá é como? Balaque. Quando você pega 99% dos nomes das paraxás, das porções, elas têm os nomes voltados para o contexto espiritual. Essa paraxá leva o nome de um homem perverso, um homem que praticava idolatria, que matava os povos sem nenhuma preocupação, mas com total requinte de crueldade. Por que os rabinos fizeram a pergunta? Por que o nome de uma paraxá leva o nome de um perverso? Simplesmente por um motivo, para ensinar a você e a mim que o homem possui duas possibilidades, ou ele pratica a prática do bem, ou ele vivencia a prática do mal, e ambas foram criadas por Hashem. Ambas foram criadas por Hashem. Francisco, Deus foi o que criou o mal? Sim, Deus criou o mal. Por que Deus criou o mal? Para que eu e você tenhamos o privilégio de praticar o quê? O bem. O verdadeiro amor, irmãos, ele só pode ser concedido, ele só pode ser adquirido quando você tem a possibilidade de não exercê-lo. Então, quando os rabinos ensinam que o nome da paraxá está aqui descrito com o nome de um perverso, é para demonstrar a mim e para você que Deus coloca a maldade no mundo, não para que você seja influenciada por ela, mas que seja enfatizado o amor que você pode exercer a Ele, porque Ele cria o bem e Ele cria o mal. É o que diz Isaías. Olha lá Isaías, capítulo 45. Vai lá, Isaías 45, deixa eu ver se está ali, eu acho que não está não. Tá não. Isaías 45, verso 5. Vai lá. Isaías 45, verso 5 diz assim, ó. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Para que se saiba desde o nascimento do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Olha o verso 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Quando Moisés lá no Salmo 90 diz que nós devemos nos alegrar pelo dia que vimos o mal, ele está querendo nos ensinar que todo o mal que existe neste mundo é para enfatizar ao homem a oportunidade de viver o bem. De viver o bem. E aí você compreende que Deus é soberano sobre todas as coisas. O ser humano tem mania de terceirizar, né? Nós fazemos igual a Adão e Eva. Né? Você lembra do pecado de Adão e Eva? Quando o Eterno falou assim, não coma desse fruto, porque o dia que vocês comerdes desse fruto, conhecereis o bem e o mal. Eva vai, sente o desejo, olha, aquilo é atrativo aos olhos, e é assim mesmo. É o Eterno que cria essa atração,
é atrativo ao olho, aquilo é prazeroso, diferente da palavra do Eterno, que é algo que é comum à sua natureza, é algo incomum à sua natureza, não te satisfaz, não é algo que te agrada, mas ele cria, fala, não pode, você tem a atração e você vai e pega. Aí chega o Eterno e fala assim, o que fizeste, Adão? O que Adão fala? Foi a mulher. Vai terceirizando a responsabilidade, né? Chega para a mulher, o que fizeste, mulher? Foi a serpente. A tristeza da serpente, vou falar coitada, não, que ela não tem culpa também, né? A tristeza da serpente, não tinha ninguém para colocar a culpa e sobrou para ela, né? A primeira maldição foi para ela. É assim, irmãos, nós terceirizamos responsabilidade. O cristianismo tem muito disso, né? Foi o demônio, estou endemoniado. Foi o demônio que me fez o político ser corrupto. Não, foi o político safado. Desculpa a palavra. Desculpa, não é palavra para falar no púlpito. Foi o político que fez. Eu estou xingando, eu estou terceirizando que você me deixou nervoso, você me tirou do sério. Nós terceirizamos responsabilidade sempre, irmãos, e a responsabilidade é nossa. Quando você entende que Deus faz todas as coisas conforme a tua vontade, você compreende e obedece. Eu fico vendo irmãos que passam por situações de tanta provação, que quando eles entendem que ali estava o dedo de Deus para que ele ou ela se volte ao eterno, isso é compreender o significado que Deus formou todas as coisas. Evandro falou isso para a gente, né? É melhor eu não ter dinheiro, mas servir a Deus, do que eu não servi-lo e tendo dinheiro. As dificuldades que sobrevêm sobre nós nos fazem reconhecer que Deus é poderoso. Então todo mal que possa vir sobre mim, sobre você, é uma oportunidade para a gente reconhecer que Hashem governa. Não terceirizamos a responsabilidade, não podemos. O que eu posso, o judeu tem muito disso, o que eu posso aprender disso? Quantos de nós vivíamos nas nossas corrupções, dos nossos assassinatos, sejam com palavras, ou sejam realmente de ações? Quantos de nós vivimos isso e Deus vai e nos aperta, e hoje nós temos um coração voltado para Ele. Um verdadeiro servo agradece, como fez Moisés. Nos alegremos pelo dia que nos afligistes, porque Deus forma o bem e Deus forma o mal. O sentido dele de formar o mal é o valorizar o bem que há em ti. Esse é o primeiro ensinamento dessa paraxá. Quando vem um monte de Balaque, quando vem um monte de Balaão te amaldiçoando, saiba que ali está a vontade do Eterno de formar o ser humano com duas oportunidades, do caminho do bem ou o caminho do mal. Quando você é perseguido por Balaque, ou você é amaldiçoado por Balaão, saiba que tem um Deus que zela por mim e zela por você. E é isso que nós precisamos olhar. O que Deus quer me ensinar com essa situação? Você imagina Israel, né? Eu vou fugir. Que Deus quer me ensinar com Balaque? O que Deus quer me ensinar com Balaão? É o primeiro ensino. Deus é soberano sobre tudo. E Ele te ama, e Ele te formou. Ele me ama, e Ele me formou. E o mal é para valorizar o bem pela qual eu e você podemos fazer. O ser humano, irmãos, ele é regido por duas forças. Duas forças. Elas são iguais. Vai prevalecer a que você mais alimentar. Vai prevalecer a que eu e você mais alimentarmos. Não existe força desigual, existe força igual. A que você alimentar é a que vai prevalecer sobre a sua vida. É o que Paulo ensina. Aquilo que você plantar é o que você vai semear. É o que o Roberto nos ensinou aqui agora. Então não existe forças diferentes. Ela vai existir força desigual a partir do momento que você alimentar uma mais do que a outra. Aí ela passa a ser desigual. Mas a partir do momento que você alimenta a outra, você vai analisando, você vai anulando. Paulo fala para que nós devemos anular pelas obras do Espírito. Se mortificardes a obra da carne pelo Espírito, então vivereis. É esse o conceito. Entenda isso, isso é importante para mim e para você. Segundo ponto que é importante a gente aprender aqui. Isso aqui eu acho que a gente faz aos montes. O que Balaque fez? Quando ele se sentiu ameaçado, ele chamou quem? Balaão. Para Balaão fazer o quê? Amaldiçoar a nação de Israel. Primeiro ponto, Deus é soberano sobre tudo. Ele criou o bem e Ele criou o mal. Segundo ponto, Balaque, ao se sentir ameaçado, ele chama Balaão para fazer o quê? Amaldiçoar a Israel, o seu oponente. Eu te faço uma pergunta.
Por que Balaão não chamou, por que Balaque não chamou Balaão para, ao invés de amaldiçoar Israel, abençoar ele? Por que Balaque não fez isso? Ao invés de amaldiçoar o oponente, por que ele não pediu para que Balaão o abençoasse? Irmãos, nós fazemos isso a um monte. Sabe por quê? Nós não podemos obter algum... Você lembra que eu falei lá no início, doutor Cláudio? Nós não podemos olhar a Bíblia só literalmente, a gente tem que olhar o seu conceito. Olha o conceito. Perceba o conceito que está sobre trás. Balaque deseja destruir uma nação. Ele, ao invés, ele quer usufruir de algum benefício. Ao invés dele pedir a bênção para si, ele pede a maldição para os outros. Nós não podemos usufruir de um bem querendo mal para o nosso semelhante. É esse o ensino. É esse o conceito. Eu não posso querer a bênção sobre mim querendo a maldição sobre outro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Há uns anos atrás, eu trabalho em um outro emprego, outro lugar. Outro lugar. Eu estava trabalhando. E tinha um colega de trabalho, que ele sempre era o top 5, né? Vamos dizer assim como faz na atualidade. E todo mundo sabia que esse colega de trabalho, ele era o top 5 porque ele fazia algumas coisas desonestas por trás. Era o top 5. Uma vez o gestor chamou alguns da equipe, e ele foi cobrar o resultado que aqueles outros que não eram o top 5 não faziam. Ao invés dos outros falarem das suas qualidades, começaram a falar o quê? Do defeito daquele que estava lá. Irmão, se ele estava fazendo corrupção, se não estava, o problema é dele. O problema é dele. Mas fala das suas qualidades, ao invés de você falar das não qualidades do outro. Assim acontece com o casal. Que o casal, ao invés de elogiar a sua qualidade, começa a denegrir a imagem do próximo, do cônjuge. E aí a família só vai se dissolvendo, só vai se destruindo. Apresenta os seus benefícios ou os seus motivos, falando das suas qualidades, não da negatividade do outro, não daquilo que o outro tem. Entenda o princípio permanece. Então por que Balaque queria a bênção sobre si, a vitória sobre si, e pediu a maldição sobre Israel e não a bênção sobre ele? Era simples. Teria problema nenhum eu ter certeza que o Eterno até o honraria se ele fosse pedindo a bênção sobre ele, mas não para derrotar Israel, que isso não ia acontecer, mas a bênção, me livre, Senhor. Eu quero ser abençoado contigo, que Israel passe aqui pelo meu território em paz. Não quero nem papo com eles não, mas passe aqui em paz. Poderia ter sido feito, mas não. Muitas das vezes nós queremos ganhar em detrimento do prejuízo do outro. Não aceita isso na tua vida. Não aceita fazer lachon hará, falar mal do teu semelhante, porque Tiago fala que nós não matamos só com uma arma, não só com uma faca, não só com qualquer coisa que venha tirar a vida, mas nós matamos com aquilo que é mais prejudicial, que é a língua. Tem uma história judaica que eu acho muito linda, né? Chegou um judeu, Evandro, para um rabino em Jerusalém, esse rabino muito sábio, chegou para ele e falou assim: rabino, eu quero pedir perdão a Hashem, e eu vim aqui confessar o meu pecado ao Senhor. Eu falei lachon hará. Lachon é palavras em hebraico. Hará é mal palavras, né? Falar mal do seu semelhante. Eu falei lachon hará, eu falei mal contra o meu semelhante. Eu dei um falso testemunho do meu próximo. Aí ele falou assim: eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Aí o rabino falou: tá bom. Antes de você receber o perdão dos seus pecados, eu quero que você junte uma sacola de penas. Junte uma sacola de penas. Vai e coloque essas penas na porta daquele que você ofendeu. Aí ele foi, juntou uma sacola de penas, pegou um monte de penas, encheu dentro da sacola e foi lá e derramou nas portas. Aí ele voltou, foi lá no rabino, chegou e falou assim: rabino, eu fiz o que o senhor me mandou, já posso receber o perdão dos meus pecados, o Hashem me perdoou, eu cumpri com a minha techuvá, retornei para ele. Aí ele falou assim: faz o seguinte, vai lá e recolhe todas as penas que você acabou de colocar sobre a frente da porta daquele que você falou mal. Quando ele chegou lá, só tinha 1 ou 2 penas. Ele olhou: rabino, quando eu cheguei lá, as penas todas tinham voado, tinham ido embora, o vento levou. Ele falou: assim são as suas palavras. Você pode receber o perdão dos seus pecados, mas as palavras que você soltou, ela continua andando. A difamação contra o seu semelhante, ela continua evoluindo. Você não consegue segurar, porque aquele que ouviu conta para outro. Você chega para o outro, fala, não fala, e continua. Assim são as penas.
Nós difamamos, falando mal contra o nosso próximo, como o nosso semelhante, e é isso que a Torá ensina, isso é a essência, irmãos. Isso é a essência da Torá. É isso que são os principais mandamentos da Torá, quando Yeshua fala que não faça mal contra o teu próximo, não levante um mau testemunho. E a gente faz isso muito na internet, né? Você já viu a tal do fake news? As pessoas colocam mensagem e mentira sobre pessoas, seja corrupto, seja o tal do Lula, por exemplo. Não é flor que se cheira, não é mesmo? Mas as pessoas saem difamando a vida do cidadão de qualquer forma. Não verifica a veracidade e vocês acham, não tem problema não, é rede social, Deus me livra, rede social é brincadeirinha. E a gente sai colocando, a gente não vê a veracidade, sai difamando a vida das pessoas, sejam políticas ou não sejam. Isso vai acontecendo, nós temos um caso aí que você olhar na internet, o cidadão foi acusado de agredir uma criança sexualmente, o cidadão foi preso, lá ele foi molestado, lá ele foi feito tudo, e depois descobriu que a mãe tinha ciúme do cara e contou essa mentira. E todo mundo na internet colocando. Irmãos, aprenda, esse não é o princípio, para que você vai divulgar essas coisas? Olha como nós fazemos isso aos montes. Não podemos aceitar um benefício em detrimento do prejuízo ao semelhante, seja esse semelhante verdadeiro ou não. Os rabinos têm outro ensinamento que eu acho que é fundamental. Quando você comete um pecado, você é o que o apóstolo Paulo ensina, né? Que nós somos capazes de julgar nós mesmos. Então, quando nós cometemos um pecado, e nos sobrevém alguma coisa, Sandrinho, eu sou capaz de analisar aquele pecado, e aquilo que me sobreveio, Evandro, fala assim, isso me sobreveio por causa dos meus pecados ou não. Foi por causa de uma vontade do Eterno. Mas quando acontece com o seu semelhante, você não tem o direito de dizer que o que ele está passando é por causa dos pecados dele. Porque você não tem autoridade de julgar ninguém. Yeshua disse mesmo, quem me fez juiz entre vós? Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele não veio para julgar agora, virá para julgar. Mas naquele momento não. Eu vim para salvá-lo. Então, quando acontece com o teu semelhante, não coloca o dedo nele. Ah, você passa isso porque você é dessa forma, porque você é ignorante, porque você não valoriza a mim, porque você não fez isso, porque você não fez aquilo. Porque quando você está fazendo com você, você tem direito a fazer isso. Agora, quanto é o teu semelhante, ore a Deus, peça perdão por ele, peça a Deus para livrá-lo. Isso é uma verdade, né? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, Deus governa sobre tudo. Ele cria o bem e o mal para valorizar o bem em ti. Segundo ponto, não queira valorizar a sua vitória em detrimento de prejudicar o teu semelhante. Terceiro, quem era Balaão? Um homem ímpio ou um profeta? Como diz, cri, 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 cri. Um homem ímpio ou um profeta? Isso, de certa forma, sim, né? Mas eu quero te mostrar para vocês como nós podemos, e aqui não é para você jogar o seu semelhante, é para que você analise a você. Eu, quando eu estava estudando isso aqui, eu estava analisando a mim, não estou botando a mão no Ilha, dizendo se ele é um servo do Eterno ou não. Todos para vocês, todos para mim vocês são, todos, com as suas perfeições ou com as suas imperfeições, todos são servos do Eterno para mim, porque eu não tenho capacidade de olhar vocês e dizer como está o coração de vocês. Então eu tenho que julgar sempre o bem. Sempre quando você julgar o seu semelhante, julgue pelo lado positivo. Sempre. Quem era Balaão? Um homem ímpio ou um profeta? Vamos analisar isso. Eu quero que você veja comigo e entenda alguns aspectos de Balaão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, para que vocês identifiquem uma característica de Balaão muito rápido. Se vocês quiserem abençoar alguém, quem que vocês chamarão? Quem que vocês chamarão? É uma pergunta, não é? Não precisa responder. Ah, eu chamo Roberto, chamo a Gleice, chamo a Márcia, chamo o Sandrinho. Quem eu quero abençoar, eu vou chamar. Quando você... Vou fazer uma pergunta, eu tenho certeza da resposta de vocês. Se vocês quiserem amaldiçoar alguém, vocês vão me chamar? Hã? Chamaram a pessoa errada. Se eu quiser amaldiçoar alguém, eu vou chamar o irmão Alberto, vou chamar o Vinícius, vou chamar o William. Se chamou o Balaão para amaldiçoar alguém, daqui você já entende um pouquinho do caráter de Balaão. Um pouquinho do caráter de Balaão. Só dessa primeira parte.
Se você quiser amaldiçoar alguém, você não chamaria Abraão, você não chamaria Isaac, você não chamaria Jacó, não chamaria rei Davi, não chamaria nenhum dos profetas. Não chamaria. Então, a primeira característica que a gente precisa ver do profeta Bilão. Segundo ponto, vamos ver os comentários bíblicos acerca desse homem. Vamos ver? Vamos acompanhar comigo. 2 Pedro, capítulo 2, verso 12 a 15. Diz assim, ó. Mas estes aqui, 2 Pedro está falando sobre os falsos profetas, sobre os falsos mestres. Mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos detalhes cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, amor ao dinheiro, né? Filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de quem? Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. O que é injustiça? Justiça na Torá se chama de tzedek. Você só consegue cumprir de tzedek sendo obediente à Torá. Se ele amou a injustiça, ele escolheu o caminho da não obediência à Torá, a justiça. O que é justiça? Vamos dar um exemplo claro para que você entenda. Você lembra que eu falei que os cantos da colheita, vou dar só um exemplo, né? São vários, mas do canto da colheita, está aqui os cantos da colheita. As maçãs que estão nessa plantação, os cantos não pertencem a mim, pertencem ao pobre e à viúva. O homem que pega dos cantos e dá para o pobre e à viúva, ele cumpriu o quê? A justiça, ele cumpriu com a lei. Ele observou a lei e fez a justiça, porque não pertence a ele. O homem que toma para si é aquele que não observa a lei e pega aquilo que não lhe é de direito. Eu já contei essa história. Uma vez uma irmã nos perguntou por que nós ajudávamos a ela, já que nós não pedíamos nada em troca e nem falávamos para ela vir aqui. Aí eu falei assim para ela: minha irmã, nós estamos dando a você aquilo que pertence a Hashem. Nós só fomos um canal de bênção para que a bênção chegasse até você, mas não pertence a nós. Se eu estou retendo aquilo que pertence a você, eu sou o quê? Um ladrão. Eu estou roubando aquilo que não me pertence. Isso que é amar a injustiça. É eu pegar aquilo que não pertence a mim. E foi o que Balaão fez. Ele quis tomar para si aquilo que não pertencia a ele. Outro texto que fala de Balaão. Olha aqui, que interessante. E o anjo da igreja, aqui, irmãos, eu falo com todo temor, mas aqui quem está falando é Yeshua. A igreja está igualzinho ao conceito de Balaão. Igualzinho ao conceito de Balaão. E não será assim, tá? Porque Efésios capítulo 5 diz que Yeshua tem preparado uma igreja sem mácula e sem ruga. E ele há de buscar essa igreja e há de preparar ela de forma perfeita. Uma esposa judia que ama a Torá, que serve a Hashem, que ama ao próximo, que cumpra as mitzvah estabelecidas. É essa igreja que Yeshua. Mas aqui ele fala, olha que interessante. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada de dois gumes, Yeshua HaMashiach. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem as doutrinas de quê? Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício de idolatria e da prostituição. Olha o que Balaão ensinava. Balaão ensinava o tropeço para que cometesse sacrifício e prostituição. Aí eu faço a pergunta a vocês: quem era Balaão? Um homem, um servo de Deus ou um ímpio? Um ímpio. Olha o que a tradição judaica descreve dele, ó. Balaão era o neto de Labão. Quem era Labão? Sogro de Jacó. Você lembra daquele que falou que Jacó estava usurpando, mentindo de Jacó? Que ele estava usurpando de toda a sua riqueza? Bilã era neto de Labão. Sogro do patriarca Jacó, acreditava nas calúnias do filho de Labão. Jacó roubou e despojou nosso pai de todas as suas posses.
Ele era conselheiro de Faraó. Foi ele quem aconselhou o rei egípcio a lançar os judeus recém-nascidos ao Nilo. Balaão era especialmente hostil a Moisés, pois sentia que a sua própria sabedoria igualava-se a de Moisés. Você quer saber se Balaão realmente conhecia Moisés ou não? Aonde que Balaão foi morar quando ele fugiu do Egito? Aonde? Terra de Midian. Terra de Midian, na terra de Balaão. Na terra de Balaão. Ele conhecia quem era Moshe Rabbeinu. Olha o que a Mishnah fala. Mishnah são comentários rabínicos do 2º século antes de Yeshua até o 3º século aproximadamente. Tá? São comentários rabínicos acerca de alguns temas bíblicos. 3 reis e 4 plebeus não têm participação no mundo vindouro. Os 3 reis são Jeroboão, Acabe, Manassés. Aí o Rabi Yehudá diz que Manassés participa sim do mundo vindouro porque ele se arrependeu. Aí olha a continuidade. Os sábios disseram a ele, para o seu reino ele trouxe de volta, mas ele não o trouxe de volta à vida no mundo vindouro. Os 4 plebeus são Balaão, Doeg, Ahitofel e Geazi. Nenhum desses herdarão o mundo vindouro. Geazi, né, o Geazi. Quem era Balaão? Um ímpio. Mais um ensinamento que eu quero que a gente compreenda. Francisco, Deus fala com ímpio. Deus move no meio de um ímpio. Sabe qual que é a resposta dos rabinos relacionado a isso? Os dons espirituais que eu ou você ou qualquer um de nós temos não é uma garantia de que servimos a Deus. Nós possuímos dons espirituais porque quem nos formou foi Hashem. Quem nos formou foi Hashem. Mas isso não é uma característica de que nós servimos a Deus. Eu conheço um monte de gente que não tem nenhum dom espiritual, mas quando você olha para aquela pessoa, você vê a presença de Hashem sobre a vida dela. É lógico que ela tem vários, né? Mas não tão aparentes quanto outros. Nenhum dom espiritual é garantia de que servimos a Deus. Nós precisamos aprender a olhar alguma coisa, irmãos. Precisamos aprender a olhar, e Yeshua nos ensina isso. Conheceis a árvore através do quê? Dos frutos. Que frutos são esses? É isso que nós precisamos aprender, é esse conceito. Queremos conhecer o Deus de Israel? Existe uma fórmula para isso. Existe uma característica, Evandro, que nos apresenta quem quer servir o Deus de Israel ou não. Olha que interessante. Você lembra, aí eu te coloquei aqui, quem era Balaão? Um ímpio. Aí eu te faço uma pergunta, por que Deus falou através de um ímpio? Primeiro, tem várias respostas, né? O rabino fala que Deus pode falar através de um ímpio quando ele quer abençoar um justo. Aconteceu isso com Balaão? Sim. Nós cantamos uma música aqui quando nós adentramos a sinagoga, e todo Shabat, em qualquer sinagoga do mundo, você vai ouvir uma frase dita por Balaão. Matovu, ohale hayakov, mishkenoteha, Israel. Quem disse essa palavra? Balaão. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e quão lindas são as tuas moradas, ó Israel. Palavras de Balaão. Os rabinos ensinam que quando Deus quer abençoar um justo, ele usa o ímpio. Vou te dar um exemplo. Você lembra de Labão, que a gente citou, quando ele estava querendo perseguir o seu genro Jacó? O que Deus faz com Labão, que era perverso, que era ladrão, queria usurpar o dinheiro de Jacó? Ele fala através de sonho para Labão, para que ele não tocasse sobre Jacó. Deus fala. Você lembra quando Abraão estava a ser morto, porque ele era casado com a sua esposa, e ela se uniu? Deus fala através de sonhos, de forma com o ímpio, para abençoar um justo. Para abençoar um justo. Mas aí eu quero te levar ao conceito. Lembra que os moabitas conheciam o Deus de Israel? Ouvia falar do Deus de Israel? Lembra que os midianitas ouviam falar do Deus de Israel? Lembra que Balaão era conselheiro de Faraó, ouvia falar do Deus de Israel, do Deus de Moisés? Não basta ouvir falar do Deus de Israel, precisamos conhecê-lo.
E Yeshua nos ensinou isso, precisamos conhecê-lo. Agora eu preciso entender qual é a maneira, Ricardo, de conhecer esse Deus de Israel. Quer ver um exemplo? Você lembra daquela passagem, para a gente não delongar muito? Você lembra, deixa eu só ler aqui, está aqui. O que significa conhecer a Deus? Olha aqui, doutor Cláudio, o que significa conhecer a Deus? Disse a mulher, você lembra daquela situação da mulher samaritana? Quem era o samaritano? Vocês lembram dessa parte? Se eu não me engano, eu acho que é 2 Reis 20, depois olha para mim se é a origem dos samaritanos, vai estar escrito assim. O que aconteceu? Samaria, quando o reino de Israel foi dividido com Roboão, tinha Davi, Salomão, logo depois da morte de Salomão, ele dá o reino para o seu filho Roboão. Roboão, ele por seguir um caminho contrário aos princípios bíblicos, Deus vai e divide o reino do sul, onde quem reinava era Roboão, e reino do norte, onde quem reinava era Jeroboão. Jeroboão ficava no reino do norte, e o reino do sul ficava Roboão. No reino do sul ficava a cidade de Jerusalém, aonde o judeu tinha que subir todo ano para celebrar as festas, aonde ele tinha como centro da sua fé. Os habitantes do norte, o que eles faziam? Eles faziam uma peregrinação para Jerusalém, a capital do sul. Jeroboão, temendo por seu reinado, ele impede que os habitantes do norte descem a Jerusalém. O que ele faz? Ele constrói um templo na cidade de Samaria, que passa a ser a sua capital. Ele constrói um templo pagão, colocando sacerdotes pagãos dentro desse templo, para impedir que os seus habitantes desçam a Jerusalém e assim se unisse ao reino do sul. Então, quando a nação de Israel, aí passa a ser reino do norte, reino de Israel, e o reino do sul, reino de Judá. Quando Israel é levado ao cativeiro, o primeiro reino que é levado ao cativeiro é o reino do norte. Ele é levado pelo cativeiro pelo rei da Síria. O rei da Síria leva os habitantes do reino do norte para sua terra e coloca habitantes da Babilônia para morar na cidade de Samaria. Esses são os samaritanos. Quando eles estavam habitando no território de Israel, dentro da cidade de Samaria, Deus levantou leões ou animais que matassem. Aí o rei da Síria mandou que alguns sacerdotes fossem para Samaria e ensinassem sobre o Deus de Israel para os samaritanos. Eles conheciam o Deus de Israel, sabiam quem era o Deus de Israel, mas não conheciam de fato o Deus de Israel. Olha o que Yeshua fala. Conseguiu dar a explicação? Olha aqui, O que significa conhecer? Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte. Jesus começa a dialogar com uma samaritana. Aí ela percebe que Jesus é um profeta. Nossos pais adoram neste monte, que era aonde tinha construído o templo de Jeroboão. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha a resposta de Yeshua. Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pois vós adorais o quê? Não conheceis. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Conheci o Deus de Israel, conhecia a lei de Moisés, conhecia os profetas, mas Yeshua fala que eles adoravam o que não conhecia, porque continuava a servir os seus deuses. Assimilaram ao Deus de Israel, mas continuava com os deuses da Babilônia. É o que diz a Bíblia. A igreja, doutor Cláudio, está igualzinha. Conhece, irmãos, longe de mim aqui falar que as pessoas não tiveram experiência com Yeshua. Tiveram. São salvas por Yeshua HaMashiach, são transformadas por Ele, têm experiência com eles, mas infelizmente a igreja ainda tem ensinado, não do verdadeiro ensinamento do Deus de Israel. O Império Romano veio trazendo essa história, e a igreja continua com ela, simples. Vão lá, vamos buscar a nossa história. Domingo, a imagem do Deus, Sol. Continua até hoje. Quando você pega as festas pagãs, continua até hoje. O conceito teológico continua. Adora o que não conhecem. Adora o que não conhecem. Olha que interessante. O conhecer a Deus vem pela
obediência. Não tem outra forma, irmãos. Francisco, eu passei a crer em Yeshua como Messias. Pois bem, esse é o passo para que você comece a conhecer a Deus. Quando eu conheço a Yeshua, ele me revela, eu não conheço a Deus de imediato? Não. Você passa a ter a sua mente mudada, você passa a ter o teu coração transformado, mas você precisa caminhar o quê? Pelo caminho da obediência, eu e você. É dessa forma que conhecemos a Deus, porque os mandamentos são espirituais e Deus é espírito. Então eu preciso viver os mandamentos para que eu alcance o entendimento de Deus. Olha que interessante. Olha o que Yeshua ensina. Vamos ler juntos? Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. Me manifestarei a Ele. Mas já não conheciam. Passaram alguns anos para que Yeshua chegasse para os discípulos e falasse assim: eu não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo. Irmãos, nós precisamos ser chamados de amigos. Precisamos conhecer o Elohim de Israel. E é através dos mandamentos. Não basta simplesmente saber. Você lembra Mateus capítulo 7? Lembra de Mateus capítulo 7? Senhor, nós não profetizamos no teu nome. No teu nome nós não expulsamos demônios. No teu nome nós não fizemos aquilo. Nós não fizemos outro. Afastai-me de mim, porque eu nunca vos conheci. Porque desde o princípio praticastes as iniquidades. Você sabe o que é o conceito de iniquidade no judaísmo? No contexto hebraico? É você ser contrário à lei de Deus. 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 3, verso 4, diz que o pecado é a transgressão da lei. Como que eu posso alcançar o meu entendimento? Obedecendo a Torá. Irmãos, nós somos transformados. Yeshua mudou o meu pensamento, mas nós não podemos continuar na prática do pecado. Precisamos ser transformados na nossa vida, precisamos viver na obediência, precisamos buscar a oração, precisamos buscar amar a Deus, precisamos buscar cumprir os mandamentos bíblicos. Esse é o momento que se chama hoje para a igreja. Precisa sair do domingo. Não, é lógico que isso não é o mais importante, mas precisa sair. Embora seja um mandamento secundário, mas é importante. Não é o mais importante, mas é importante. Francisco, o que é mais importante? Amar o próximo ou guardar o Shabat? Ama o teu próximo, mas uma coisa não é incompatível com a outra. Uma coisa não te impede de praticar a outra. O que é mais importante? Amar a Deus acima de todas as coisas ou celebrar a festa bíblica? Uma coisa não é compatível com a outra. Elas estão te unindo ao verdadeiro Deus. E eu já estou finalizando, agora é finalizando mesmo. É a primeira vez que eu falo, né? Então tá bom. Não, agora é finalizar mesmo. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz assim, ó: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com seu Deus. Último ponto, sobre a questão da maldição. Sobre a questão da maldição. Isso é difícil de compreensão, né, Roberto? Né, Sandrinho? Sobre a questão da maldição. Por acaso a maldição alcança aqueles que servem a Deus? Nunca. Nunca. Balaão mesmo disse: como posso amaldiçoar a quem Deus abençoa? Todas as coisas cooperam para aquele que amam a Deus. Francisco, como que eu posso ser amaldiçoado? No partir do momento em que você deixa de cumprir com a sua lei, com seus mandamentos, e passa a desviar dos caminhos de Deus. Aí sim a maldição está sobre.
Não existe maldição maior do que ficar sem Deus. O que Balaão fez? Como ele sabia que ele não poderia amaldiçoar o povo, ele vai e ensina a Balaque a colocar as mulheres medianitas para seduzir aos líderes judeus para que fosse adorar ao Deus através da orgia sexual. E aí sim, eu saio da presença de Deus, eu transgrido sua lei e a maldição pode ser alcançada sobre qualquer um de nós. Por isso, irmãos, que nós temos um sangue que verte sobre o altar, sobre a minha vida e sobre a sua, na qual eu e você, ao cometermos os nossos pecados, precisamos clamar por esse sangue. Nós fomos salvos para a vida eterna. Você foi chamado para viver na luz. Você foi chamado para viver na obediência e não na transgressão. Não sejamos como Balaão. Balaão, quando a mula se revela a ele, e ele percebe que o anjo fala com ele, o que ele falou? Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus, mas ele continua no seu pecado. Não reconheça o teu pecado e continue no pecado. A verdadeiro arrependimento é aquele que reconhece o seu pecado e retorna para Deus. É esse o verdadeiro entendimento. É esse o verdadeiro arrependimento. Vale muito mais um homem que não derrama uma lágrima, mas se volta para Deus se arrependendo do seu pecado, do que aquele que derrama litros de lágrimas, mas não consegue abandonar o seu pecado. Fomos chamados para sermos revestidos, não de trevas, mas de luz. Que você permaneça nesse chamado que o Eterno deu a você. Só para finalizar os pontos do resumo, desculpa a demora, o culpado foi o Roberto que deu aquela pregação aqui antes. Passa para mim, minha irmã. Resumo do estudo, estou terceirizando, é verdade. Muito bom, irmão. Deus está no controle de tudo, Ele criou o bem e o mal. Segundo, não podemos obter ganho desejando o pior para o nosso semelhante. Dons espirituais não são garantias que servimos a Deus. A maldição não alcança os que servem a Deus. O verdadeiro arrependimento nos leva a retornar, a fazer uma techuvá ao verdadeiro Deus. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde, que o Eterno possa resplandecer o seu rosto sobre mim e sobre vocês, e que sempre a gente ande na presença desse Deus maravilhoso. Shabbat Shalom. Se você puder estar conosco aqui às 18 horas, eu desejo que Deus fale ao teu coração, Ele fale ao meu, e que juntos nos retornemos para Ele. Amém? Que o Eterno abençoe os nossos irmãos da internet. Shabbat Shalom.